Boa noite a você, a graça e a paz de Jesus. Numa quinta-feira como essa, uma quinta-noite, já entrando altas horas, Jesus estava ali no jardim chamado Getsemane, e ali o nosso Senhor orou ao Pai, para que, se possível, o Pai pudesse passar dele esse cálice, mas foi da vontade do Pai entregar o seu Filho por amor a mim e a você. Em seguida, logo depois de estar ali naquele jardim, Jesus seria conduzido ao Sinédrio, e ali diante do Sinédrio o nosso Senhor seria escarnecido, humilhado, debochado, seria ridicularizado. E logo ao amanhecer ele enfrentaria a cruz. Jesus passou momentos de agonia, de aflição, mas na convicção de que o Pai estava cuidando dele. Assim como o Pai cuida de mim e de você. Nós vamos cantar nessa hora um hino que diz: Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, de mim, de nós. Ele já tem cuidado. Vamos cantar ao Senhor com fé. E se você sabe abrir voz, abra sua voz aí, cante em contralto, tenor, soprano. Mas vamos louvar ao Senhor juntos, tá bom? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e direção, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Os seus tesouros te dará, pois cuidará de ti. Com bênçãos mil te cobrirás e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Glória a Deus, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, nós temos ali a certeza, a prova maior de que o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando de nós até estarmos juntos por toda a eternidade. Continue, Senhor, cuidando dos seus filhos, de cada família. Deus querido, aqueles que têm dúvida, que estão incertos, inseguros, derrama agora da tua graça e da certeza de que o Senhor está cuidando. O Senhor cuida de cada um dos teus filhos. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tão grande salvação. Nessa data nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus Cristo, a decisão de obedecer ao Pai por amor a nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Continue falando ao nosso coração agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos ler a palavra do Senhor nessa quinta-feira. Vamos ler Mateus capítulo 26, leremos do verso 36 até o 68. Peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos. Aquele que me traz está próximo. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhe dera a seguinte indicação: Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisso eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: Guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça? Jesus disse à multidão naquela hora: Saístes com espadas e pedaços de pau para me prender como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava sentado no templo, ensinando, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se com os guardas para ver como tudo terminaria. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim compareceram 2 e disseram: Ele afirmou: Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: Nada responde ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado, e o sumo sacerdote disse-lhe: Ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: É como disseste. Contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: É réu digno de morte.
Então alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos, e outros deram-lhe tapas, dizendo: Ó Cristo, profetiza-nos, quem foi que te bateu? Meus irmãos, esse capítulo 26 aqui de Mateus, nesse trecho, Jesus, ele serve a sua ceia, a última Páscoa. Ele dá as suas últimas instruções aos seus discípulos. E nessa passagem aqui que nós lemos, Jesus está num lugar, um jardim chamado Getsêmani, e ele se reúne com 3 de seus discípulos mais próximos. Ele vai adiante e ele diz que ele está triste, que ele está angustiado e que a alma dele está tão triste a ponto de morrer. E ele convida aqueles 3 discípulos a ficarem com ele e a vigiar. Jesus, ele está apreensivo, não por medo da morte física, mas o que está acontecendo aqui é que a ira de Deus seria derramada sobre o Filho. É algo inimaginável para nós. O pecado de toda a humanidade seria lançada sobre Jesus. E ele estava ali naquele momento de tristeza, de angústia, segundo as suas palavras. E aí ele faz uma oração e em sua oração, Jesus diz assim: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus está dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade. Certamente essa declaração de Jesus não foi sem medo, não foi sem ansiedade. Certamente que não. Jesus, ele estava apreensivo com o mal que se aproximava. Jesus estava apreensivo com tudo que ele passaria. Mas maior ou muito maior do que o medo, muito maior do que a angústia, muito maior do desconhecido que estava chegando, muito maior do que tudo isso, Jesus, ele tinha a sua confiança em seu Pai. Jesus tinha confiança naquele que ele conhecia. Ele tinha sua confiança em Deus. Isso nos faz aprender, meus irmãos, que nós também, quando nós estamos diante de decisões, diante de encruzilhadas, diante de opções, de escolhas, sejam quão difíceis elas forem, o mais importante para nós, igual aqui como Jesus, é descansar naquele que conhecemos. Agora mesmo nós estamos enfrentando um mal aí desconhecido. Nós não sabemos o que será dos nossos dias futuros. Nós não sabemos, nós não conhecemos ao certo. Há uma confusão generalizada, mas uma coisa nós sabemos. Nós conhecemos o Deus que adoramos, nós conhecemos o Deus que nós servimos, e assim como Jesus descansou no Pai, nós também podemos descansar no Pai, mesmo em momentos difíceis, em horas de decisões difíceis, nós sabemos em quem confiar. Eu quero destacar alguns versículos aqui dessa passagem, peço para que você fique com a sua Bíblia aberta. Observe no versículo 43 até o 45, diz que Jesus, ele volta já pela 3ª vez a ter com os seus discípulos, e o trecho aqui diz que eles estavam dormindo. Jesus interroga eles, diz: vocês estão dormindo, vocês estão descansando. Chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. E aí Jesus, de uma forma firme, ele diz assim: vamos, levantem-se, levantai-vos. Aquele que me trai está se aproximando. Meus irmãos, Jesus havia
pedido para que os seus discípulos estivessem com ele, vigiando e orando. E justamente aquele momento em que o Senhor havia alertado sobre os seus discípulos, para que eles se preparassem, para que eles estivessem em oração, para que eles vigiassem, justamente aquele momento chegou. Era necessário que eles estivessem preparados para enfrentar. Tá vendo, meus irmãos? Há momentos em que nós passamos a nossa vida que é de descanso, há momentos de contemplação, há momentos de louvor, há momentos de adoração, há momentos de comunhão. O Eclesiastes já disse mais ou menos isso, há tempo para tudo na vida e há tempo de enfrentar as provações, de enfrentar as tentações. E aí, como Jesus havia aqui orientado os seus discípulos, quem estiver pronto verá toda a diferença que faz o preparo. Do outro lado, aquele que não se preparou verá quanta falta faz um tempo desperdiçado. Os discípulos desperdiçaram o tempo deles. Ao contrário de Jesus, Jesus orou, Jesus estava vigiando. O Criador de todo o universo, ele estava prostrado com o rosto em terra, orando ao Pai, e convidou aqueles discípulos a fazerem o mesmo. Mas eles desperdiçaram aquele tempo, eles estavam dormindo, eles estavam descansando, e agora, na hora de enfrentar a provação, eles passaram aquele momento com medo, com fraqueza, e o texto diz que eles sucumbiram. Meus irmãos, assim também somos nós. O Senhor nos chama, nos alerta para vigiarmos. Olha, nós estamos passando um tempo que deve ser investido em oração. Esse tempo de quarentena que nós estamos em casa é tempo para nós vigiarmos, Igreja de Jesus Cristo. Eu não tenho nada contra a Netflix. Eu tenho uma filha aqui em casa e de vez em quando ela assiste alguma coisa e me chama para assistir e eu assisto. Mas eu vejo que há muitos irmãos que têm passado horas e horas na frente de televisão, na frente de séries, na frente de filmes, de Netflix, 5, 8, 10 horas na frente de televisão. Meus irmãos, é tempo de orar. É tempo de vigiar, de estarmos alertas. Olha aqui as palavras do Senhor. Jesus Cristo, ele chamou os discípulos para vigiarem, para estarem em oração. Graças a Deus que Jesus é o nosso exemplo. Nós podemos aproveitar a cada momento da nossa vida, da oportunidade que nós estamos tendo de ficar em casa, quem pode, obviamente, e nos preparar em oração, na meditação da Palavra de Deus, na comunhão com o Espírito Santo. E aí, quando chegar a hora da prova, quando chegar a hora da dificuldade, da tentação, nós estamos e estaremos preparados. Não por nossas forças, nada disso, mas naquele em que nós confiamos, pela força do Senhor. Observe mais uma vez aí na tua Bíblia, no versículo 46 até o 47, Jesus ainda estava falando e de repente chegou Judas, que é um dos 12 discípulos, né? O texto diz aqui, com ele tinha uma grande multidão armada com espadas, pedaços de paus, com varas, e foram enviadas aquelas multidões pelos chefes dos sacerdotes, líderes do povo. E quando chegou essa hora, nós vemos que Jesus ele não recuou. Jesus estava preparado. Ele estava orando ao Senhor. Então Jesus ele não temeu, apesar do momento de angústia, de tristeza, mas Jesus enfrentou, ele foi ao encontro daqueles seus inimigos, daqueles seus adversários. Meus irmãos, assim também somos nós. Veja que Jesus ele demonstrou coragem, convicção que só consegue ter aquela pessoa que está em oração, em plena submissão ao Pai, como era o caso do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos, quando nós entregamos a nossa vida à vontade de Deus, mesmo quando passamos por adversidades,
vem aquela paz que está narrado lá em Filipenses capítulo 4, que nós já falamos, é uma paz que excede todo entendimento. A situação pode até ser uma situação adversa, mas nós enfrentamos tranquilamente, sabendo que Deus está à nossa frente. Pula aí um pouquinho agora para o versículo 51 e 52. Aí, nesse trecho aqui, diz que um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha, e Jesus disse: guarde a espada. O Evangelho de João entrega quem foi esse discípulo. Foi Pedro, nós sabemos que foi Pedro. E mais uma vez, Jesus, ele nos surpreende. Jesus, ele supera todas as nossas expectativas, porque olhando aqui para esse texto aqui, a gente vê que Jesus, ele protege o inimigo. Jesus, ele protege o adversário e de uma forma incrível. Ele repreende aquele que estava querendo defendê-lo. Jesus repreende o seu discípulo. Jesus repreende Pedro. Meus irmãos, nós temos uma séria dificuldade de compreender qual é a vontade de Deus. Por isso a necessidade de nós estarmos em oração, buscando o Senhor, a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa revelar a nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque senão nós ficamos meio que confusos, meio que perdidos. Às vezes, meus irmãos, aqueles que mais prejudicam a causa de Cristo, a obra de Deus, são aqueles que pensam agir em defesa do Evangelho, da igreja, em defesa de Cristo. Já parou para pensar nisso? Pedro é um desses aqui. Ele pensou que ele estava defendendo a Cristo, mas ele estava fazendo um negócio totalmente errado. Quantas vezes eu não desagradei a Deus, quantas vezes que eu entristeci a Jesus com o meu zelo excessivo, humano, exacerbado, desequilibrado, querer defender o templo, o prédio ou alguma coisa lá. Nós somos assim. Quantas vezes eu não agi ou você não agiu mal em não perguntar a Deus: Senhor, qual é a sua vontade? Muitas vezes a gente sai atropelando as coisas, a gente sai criticando, querendo fazer do nosso jeito. E não é assim. Graças a Deus que o apóstolo Pedro, mais para frente, ou logo ali na frente de sua vida, ele iria aprender que o caminho do discipulado, o caminho daquele que segue a Cristo, um discípulo de Jesus Cristo, é um outro caminho. Não é o caminho da espada, não é o caminho da briga, nada disso. É o caminho da mansidão, é o caminho da humildade, é o caminho da cruz. Pedro aprenderia isso. Nós também devemos aprender que para seguir a Jesus, temos que andar certinho atrás de suas pegadas, atrás dos passos de Jesus, bem juntinho de Jesus Cristo. Peça ao Senhor hoje: Senhor, me revele qual é a sua vontade. Eu não quero ser assim, perdido. Eu não quero colocar as mãos, misturar as mãos com os pés. Eu não quero fazer nada errado. Eu quero fazer a tua vontade. Peça isso ao Senhor para que nós não confundamos ou não nos confundamos na nossa jornada. Observe aí agora o versículo 53 desse capítulo 26 aqui de Mateus. Jesus, quando Pedro vai e corta lá a orelha, Jesus fala: viu, você acha que eu não poderia pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Meus irmãos, 12 legiões de anjos. Você sabe quanto que é isso? 12 legiões de anjos são 72 mil anjos. Pé de guerra. Se você ler lá no Antigo Testamento, um anjo só destruiu 185 mil homens do exército assírio. Olha a força de um anjo. 2 anjos exterminaram Sodoma e Gomorra. Jesus falou: se eu pedisse
O Pai mandaria aqui, olha, 12 legiões de anjos. Consegue imaginar? Imagine só, se Jesus fizesse esse pedido, esse requerimento. Imagina Jesus chegando lá na porta do Sinédrio, diante daqueles seus acusadores, os religiosos. Imagina Jesus chegando com 12 legiões de anjos, não com seus 12, aqueles homens trabalhadores, operários, em sua maioria, operários do mar. Não esse. Em vez de 12 discípulos, imagina Jesus chegando com 12 legiões de anjos. O que seria? Como é que ficaria a cara daqueles homens que acusavam? Jesus, ele tinha todo o direito de fazer isso. Ele domina céu e terra, terra e mar, todo o universo, tudo está diante do poder do nosso Senhor Jesus. Imagina qual seria a acusação, a reação daqueles acusadores de Jesus. Mas aí nós vemos aqui na palavra que Jesus, ele abre mão de todo o seu direito, inclusive ele abre mão do direito da sua justiça, porque Jesus entendia que aquilo que é mais importante é isso que deveria ser feito. Era o momento de Jesus sofrer toda a injustiça por nós, morrer na cruz por mim e por você, por causa dos nossos pecados. Jesus, ele não foi obrigado, foi escolha dele. Ele se entregou. Ele poderia muito bem se defender, mas ele se calou e ele se entregou. E Jesus fez isso porque ele te ama. Ele já te amava antes da fundação do mundo. O mesmo amor que Jesus tinha por você aqui nessa quinta-feira, há 2000 anos atrás, o mesmo amor ele ainda tem por você hoje. E Jesus faria tudo de novo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Observe aí o versículo de número 55. Daí naquela hora Jesus disse à multidão: olha, eu tenho ensinado vocês no templo, não é isso que diz aí o versículo 55? Estive ensinando no templo e vocês nunca me prenderam. Quer dizer, Jesus está falando, vocês estão vindo aqui com espada, com paus, eu estive no meio de vocês. O nosso Senhor, ao longo de 3 anos, ele dominou as forças da natureza. Jesus, ele mandou o mar se acalmar, ele aquietou o vento, ele fez morto ressuscitar, ele fez cego ver, mudo falar, ele fez surdo ouvir, fez milagres, ensinou nas sinagogas, ensinou no templo. Ele falou, eu estava aí no meio de vocês nunca me prenderam, e agora vocês me vêm aqui prender com espada e paus. Mas nós não podemos nos enganar. Nas horas que viriam a seguir, esse Jesus Todo-Poderoso, que operou milagres sobrenaturais, Jesus abriria mão de todo o seu poder para se submeter às forças humanas, para se submeter a homens pecadores. E Jesus se entregou por sua livre e espontânea vontade, submissão ao Pai, por amor de nossas vidas. Versículo 56, Jesus ele diz assim, que tudo isso estava acontecendo para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. E aí todos os discípulos o deixaram e fugiram. Querida igreja, apesar de toda a maldade, toda a malignidade que estava concentrada ali naquele jardim do Getsêmani, naquela noite terrível, vieram os soldados, a traição de Judas, seu amigo, toda a articulação leviana dos religiosos, os seus discípulos amados, todos eles fugiram. Apesar de tudo isso, observe, Jesus ele consegue ver a mão de Deus. Jesus ele consegue ver o domínio do Pai. Ele tem essa percepção espiritual que tudo estava acontecendo para se cumprir as Escrituras sagradas. Jesus tem a percepção do mover de Deus. Foi o que nós falamos na terça-feira. Jesus estava em paz, apesar daquele momento terrível, daquela circunstância de horror.
Ele estava em paz porque a vontade do Pai estava sendo realizada. Por mais difícil que fosse aceitar aquela situação, Jesus estava em paz. Esse também é o nosso desafio. É o desafio também da nossa vida. Na hora da angústia, na hora do pavor, na hora da intranquilidade, na hora da dor, da aflição, da perda, do medo, de enfrentar o desconhecido. Você consegue enxergar Deus em toda essa história? Porque é fácil quando acontecem coisas boas, nós dizemos assim, como Deus é bom. Deus está à frente dessa situação. Mas e quando as coisas não são boas? Você consegue ver a articulação de Deus na sua vida, Deus dirigindo. Certamente isso não é muito fácil para nós, mas nós temos em Jesus o exemplo maior para a nossa vida. E Jesus, ele disse o seguinte: vigiem e orem para não cair em tentação. Vigiem e orem para enfrentar as provações. Fique pertinho de Jesus, Ele está perto de você. Peça a Deus para que você tenha essa sensibilidade espiritual, para que você tenha essa percepção de saber que Deus está cuidando de você e guiando os seus passos. Continuando aqui no texto, daí os chefes, Jesus já está lá no Sinédrio, e aí os chefes ali, eles procuram um depoimento falso contra Jesus para poder condená-lo à morte. Eles não conseguiram nada. Aí teve lá 2 depoimentos que falaram que Jesus derrubaria o templo e reconstruiria em 3 dias. Enfim, era um momento estranho, porque em toda a sua trajetória do ministério humano, Jesus, muitas vezes, ele defendeu os oprimidos, ele protegeu aqueles que sofriam, sofredores, ele protegeu os seus discípulos, ele acusou a religiosidade daqueles fariseus, escribas, os técnicos da lei. Jesus interpretou a lei de Deus, a lei do Pai, como deveria ser, mas nesse momento aqui, do nada assim, Jesus ficou calado. Ele silenciou-se. Incrível isso, né? Ele não respondeu. Em cada confronto que tinha antes, Jesus, ele era firme em suas posições. Muitas vezes, com a sua inteligência celestial, ele confundia os seus adversários através da sua argumentação sobrenatural. Mas agora, nesse momento aqui, Jesus ele fica quieto e debaixo das acusações dos seus algozes, Jesus permite que eles prevaleçam. E eles acharam que ganharam o dia. Imagine, conseguimos agora colocar esse Jesus contra a parede. Ele está calado. Só que a verdade é uma só. Cada palavra daqueles homens, cada frase daqueles religiosos, cada vez que eles falavam, eles mesmos se auto-incriminavam. Por outro lado, o silêncio de Jesus diante do falatório daqueles homens, o silêncio do nosso Senhor condenava toda aquela geração pecaminosa e corrupta. Versículos 63 e 64, já estamos caminhando aqui para o final. Aí o sumo sacerdote, cheio da sua autoridade humana, falou: eu exijo que você jure em nome do Deus vivo, você é o Cristo. Aí Jesus responde com aquilo que lhe é peculiar, com a sua inteligência, e fala assim: olha, tu o disseste. A resposta de Jesus deixou os seus ouvintes perplexos. Jesus não falou nem sim, nem não. O sumo sacerdote havia exigido que Jesus jurasse, não é isso? Jure! Mas nós sabemos que Jesus mesmo tinha ensinado que não era para jurar nem pelo céu, nem pela terra, porque o juramento é um reconhecimento implícito de alguém que tem disposição à mentira. Então quem fala a verdade não tem que jurar coisa nenhuma. Quem
Quem fala a verdade tem que ser firme em suas convicções, em suas palavras, em suas declarações. Então Jesus devolveu a provocação ali daquele seu adversário, do sumo sacerdote, afirmando assim, você mesmo que está dizendo. E aí, por último, agora sim, Jesus, ele fala a verdade e ele faz uma declaração belíssima. Jesus diz assim, eu vos digo, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Foi aí que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e falou, ele blasfemou. Ele blasfemou. Nós nem precisamos mais de testemunha nenhuma. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, né? Tá dizendo aí o texto. Ele é réu de morte. Aí começaram a cuspir no rosto de Jesus, começaram a bater, dar murro, dar tapas em Jesus, provocarem a Jesus, ridicularizarem a Jesus. Adivinha aí quem é que está batendo? Sabe, irmãos, falar a verdade não é algo fácil. Falar a verdade muitas vezes nos coloca em risco. Risco de uma amizade, risco de relacionamento, risco de perder um emprego. No caso de Jesus aqui, risco de morte. E foi o que aconteceu. Nós estamos preparados para falar a verdade, custe o que custar? Jesus falou a verdade. Tomemos Jesus como nosso exemplo. E aí, diante da declaração do nosso Senhor, eles não tiveram dúvidas alguma, eles condenaram Jesus à morte, só precisavam da liberação romana, precisavam apenas do aval de Pilatos, e foi o que aconteceu. Eles bateram, eles esbofetearam, esmurraram, ridicularizaram, escarneceram o nosso Senhor Jesus, o dono do universo, o Criador de tudo que existe. O Rei dos Reis estava ali na frente daqueles homens ultrajantes, diante daqueles homens pecadores. Eles estavam humilhando o nosso Senhor. E aqui nessa história verídica que aconteceu há 2000 anos atrás, ao amanhecer na sexta-feira, Jesus seria crucificado e Jesus seria morto. E vão matar o nosso Senhor, e é isso que nós veremos amanhã. Diante dessa palavra aqui do nosso Senhor, nós vemos que amor maior não há. Para que Jesus passou por tudo isso? Para lhe salvar, para nos salvar, para abrir para nós o caminho vivo de salvação. Por isso é que Jesus enfrentou tudo isso. Então, arrependa-se, arrependa-se, viva uma vida de honra ao seu Senhor, uma vida de compromisso, uma vida de obediência, uma vida de responsabilidade. O Senhor Jesus entregou a sua vida para lhe salvar. Ele sofreu tudo isso aqui, e ainda vai sofrer mais. Morte de cruz, de humilhação. Recebeu sobre si a ira de Deus. Todo o pecado da humanidade foi lançado sobre ele para lhe dar vida eterna. Agradeça por isso. Nesse momento eu gostaria que você orasse. E você nem peça nada. Esquece um pouquinho agora de coronavírus. Isso é nada. Agradeça a Deus por tão grande salvação. E amanhã nós continuamos. Deus abençoe a sua vida.